Bom dia, papai. Aqui é Thiaguinho com mais uma aula. Hoje, 8 de outubro, quinta-feira. Vamos voltar na família que a gente aprendeu ontem, né? Hoje é dia da gente dar mais atividade para reforçar o que aprendeu ontem, né? Então, papai e mamãe, você vai reforçar, vai perguntar qual é o som do D que ele sabe. Como é que faz o quá? Q-U-A faz quá. E o quê? Q-U-E faz que. O que? Q-U-I faz que. E o quó? Q-U-O faz quó. Quando chegar no cu, que a gente nem eu sei direito pronunciar, para ser sincera com vocês, você escreve no papel e pergunta ele se dá certo, se ele já viu assim, como que ele vai falar isso daqui? Como que ele vai falar e se ouvir e ver se dá certo? Se vai ter palavrinha que ele vai conseguir escrever assim, eu nunca vi palavrinha escrita assim, você já viu? Então você faz esse questionamento com seu filho. Hoje nós vamos trabalhar a atividade da coletânea, que é da família do que. E tem a família aqui do que e a família quá, que, quó. Por isso que eu falei, papai e mamãe, para introduzir o quá primeiro, falar bem, depois o que, falar bem dele, depois o que, depois o quó, para não bagunçar a cabecinha deles, né? Igual o C e o si, o G e o gi, né? Para não bagunçar. E depois aqui embaixo é para eles completar com a inicial. Então você fala queijo. Pergunta ele que som que deu queijo. Que? Você vai usar qual sílabas dessa daqui? Aí ele vai falar o que-u-e faz. Aí você deixa ele falar o que-u-e faz que e jo. Então é o que você vai pôr aqui. Você questiona ele. E assim vai completar os outros desenhos com a primeira sílaba que está faltando. Lembrando ele sempre que essa família são de 3 letrinhas, não de 2. A gente precisa de 3 letrinhas para formar a familhinha, tá? Essa é a primeira atividade que tem na coletânea. Mas você vai encontrar a primeira atividade lá na coletânea, essa daqui, ó. A letra do dia é queijo. O quê? Vamos treinar a letra Q? Eles vão fazer a letrinha Q dentro dos quadradinhos. Depois eles podem colorir o queijo. Depois encontre e pinte as figuras iniciadas pela letra Q. Então eles vão encontrar qual figura. Aí você pode pedir, dá o lápis de escrever, pede para ele marcar qual figura que começa com Q primeiro. Depois que ele achar todas as figuras que ele marcou, aí você deixa ele pintar só o que começa com Q. Aí você olha primeiro, papai e mamãe, para ele não sair pintando. Por exemplo, se ele fizer um xizinho no morango, você pergunta a ele, ó, morango. Qual da família do quá, do que, do que, do quó, morango tem o som dessa familhinha? Aí eles vão falar morango e vão falar familhinha. Para o som, a fonética sair da boquinha deles, entrar no ouvidinho e ele entender que o som não é igual. Então ele não pode pintar o morango. Então pede ele para observar os desenhos que está aqui e pintar. Use o baralhinho e monte o nome de cada figura iniciada pela letra Q. Aqui não saiu o baralhinho, papai e mamãe. Mas você, ao invés de fazer o baralhinho aqui, o que você pode fazer? Você pode escrever ou no quadro ou numa folha de papel palavras, mas sem a sílaba. Por exemplo, queijo, você escreve o i e o jo. E ele vai ter que colocar a sílaba que está faltando. Quiabo, você escreve abo. Ele vai ter que colocar o qui. Então, porque o baralhinho não foi, né? Não saiu, não sei porquê, deve ter acontecido algum problema que não foi impresso, né? Mas era muitas atividades, papai e mamãe, então a tia Aline teve a ajuda de muita gente. E às vezes, o muito acaba, não que atrapalhando, que toda ajuda é sempre muito bem-vinda, mas acaba a gente se dispersando e uma folha ou outra fica faltando. Então, faltou o baralhinho. Mas você, com a sua habilidade, com a sua boa vontade, você pode fazer as palavrinhas, as fichinhas, faltando a sílaba que a gente está trabalhando. Então, você pode fazer várias palavrinhas com quá. Quadro, quati, quadrado, e mandar eles ver qual está faltando. Ou
recortar o desenho e mostrar o desenho e colar no papel. Esse desenho aqui começa com o quê? Quadro. Começa com o quê? Com quá. Aí ele vai fazer o quá embaixo do quadro. Só o quá. Porque o dro é D-R-O. Dro é uma sílaba complexa que eles não precisam aprender as sílabas complexas agora. Tá? Isso é mais lá no início do ensino fundamental, do primeiro ano, que vai introduzindo as sílabas complexas. Nós precisamos aprender as sílabas simples. As sílabas simples que são a do grupo 5, que tem que o grupo 5 aprender. Então, a gente não vai avançar e pular. É lógico que tem aluno que tem cegueira, despertou. Então, se tem vontade, está aprendendo, está tendo foco, está desenvolvendo, introduza. Se não tem, não introduz, porque aí você pode bagunçar a cabecinha deles, ok? Então, você faz isso. Como não foi o baralhinho, você faz fichinhas só com o final da palavra, para eles completar com o início do quá, do que, do que e do quó. Para eles completar ou a palavrinha, ou você achar desenhos de livros, revista, recortar o desenho, colar no papel e mandar ele colocar a inicial. Ou se aparecer no meio, coloque no meio, né? Para ele poder completar a palavra. E depois peça ele para ler. Se ele conseguir ler quadro, ok. Se ele não conseguir, leia junto com seu filho. Quadro. Peça ele para sempre pôr o dedinho. Quadro. Para ele acompanhar a leitura. Aí no livrinho que eu mostrei ontem, tem o quati. Quem não fez, pode fazer. Quem já fez, parabéns, tá? Essa é a atividade de hoje, papai. Para reforçar a de ontem. Pode também fazer um caça-palavra com eles, né? Deles procurar as palavrinhas que começam com o quê? Mas sempre, papai, buscando escrever palavrinhas que eles conseguem ler, misturadas com as sílabas que a gente aprendeu e a sílaba que foi introduzida ontem. Por exemplo, quiabo. Ele vai conseguir ler, porque ele vai ler o ki, a, ele já sabe que é a vogal A, e o bo, que ele já sabe que é o B e o O. Então, ele vai saber fazer essa junção. Agora, se a gente colocar uma palavrinha no caça-palavra que a gente ainda não introduziu ou uma sílaba complexa, seu filho vai ficar com dificuldade de ler, tá? Então, ou você, se você não quiser fazer isso, se você quiser fazer um ditado de palavrinhas com sílabas que eles já aprenderam e sílabas que... E é a sílaba que a gente introduziu nova do que, você pode fazer um ditado de palavras. Você pode fazer uma receita com eles. Você pode fazer um bingo com eles. Estou dando várias sugestões, a que você achar melhor, a que caber amanhã. Se não der para dar nada do que eu sugeri, só as duas atividades, beleza, ok, tá? Mas sempre não esquecendo das letras, das sílabas que a gente já aprendeu, a gente voltar nelas, tá? A gente sempre tá inserindo elas nas que a gente está aprendendo também. Pode também pegar uma caixinha do G e o Q. Aquela caixinha, só o desenho, onde vai pôr? No Q ou no G? Qual desenho? Quadro, eu ponho no Q ou no G? Porque o G e o Q são parecidos, né? O som não é parecido, mas a letra em si. Então, você pode fazer isso, né? Então, são sugestões que eu dou, mas se no dia só der para dar essas duas atividades da coletânea, está ótimo. Se der para dar uma lista de palavras, se der para dar um ditado, se der para dar um binguinho de palavras, né? Um caça-palavras, fica a critério de vocês. Precisando de mim, te alinhar as ordens à disposição. Vocês sabem que meus vídeos são grandes, às vezes é até cansativo de assistir, mas eu tenho que explicar e passar muito bem explicado para vocês explicar para os filhos de vocês sem ter dificuldade nenhuma, como até hoje eu vi que tá todo mundo de parabéns, que ninguém teve dificuldade nenhuma. E quem tiver dificuldade não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar constrangido, pode me chamar no privado que a tia Aline responde sem problema nenhum. Tá? Beijos, fica com Deus, até amanhã com a próxima aula. E assim nós estamos caminhando com as sílabas, né? Depois do que vem O, P, Q, depois vem o R, que vai ser semana que vem a sílaba R. Do Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Tá bom? Beijos, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.